Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à TVEJA, a TV de Veja.com. Estamos no momento em que o país está dividido entre os eleitores do PT e aqueles que votam no PSDB. O que vemos nas redes sociais são manifestações agressivas, raivosas, rancorosas. É brasileiro contra brasileiro? Mas quem são esses eleitores? Qual é o perfil do eleitor de Dilma Rousseff? O perfil do eleitor de Aécio Neves? E por que esta raiva está dominando o debate político? Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o cientista político, também superintendente executivo do IFHC, o Sérgio Fausto. Tudo bem, Fausto? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigada pela participação. Eu fiz uma abertura geral aqui, né, falando desse momento político que a gente está vivendo, porque me assombra, né, ver a tentativa de jogar brasileiro contra brasileiro e ver que na prática tem brasileiro contra brasileiro. É aquela coisa assim, olha, se você não vota no meu partido, no meu candidato, eu odeio você, eu quero que você suma da face da terra. Vamos falar um pouquinho, primeiro, desse perfil desse eleitorado e por que dessa rivalidade? Quem é o eleitor do PT? É só aquele que recebe o Bolsa Família? Quem é o eleitor do PSDB? É só aquele que é contra essa política do PT? Como é que a gente consegue colocar aí cada macaco no seu galho? São vários galhos, né? E vários macacos também, né? E não tem tons de cinza aí entre o preto e o branco. O eleitor do PT, em geral, ele tende a uma concentração maior de eleitores. Não é propriamente do PT, é da Dilma, porque quando você vê isso nas eleições estaduais já é um pouco diferente. Mas na eleição presidencial, uma concentração maior de eleitores do PT nas faixas de menor renda e menor escolaridade. Não significa dizer que não haja eleitores do PT em todas as outras faixas de renda, é um problema de proporção. Inversamente, no caso do PSDB, o voto do PCB tende a aumentar com o maior nível de instrução e a maior faixa de renda. Mas você tem ali um miolo, né, que é o miolo onde se concentra a maior parte da população, que é a chamada nova classe média, pessoas que têm ali entre rendimentos familiares entre 2 e 5 salários mínimos, se você estender um pouquinho a faixa, entre 2 e 10 salários mínimos, um nível de instrução ali ao redor do ensino médio. E o que é curioso perceber ali é que você tem eleitor dos dois partidos. Nas eleições passadas, o PT dominou essa faixa e perdeu o terreno agora. Então, a chamada nova classe média, e que passou a ser a maioria do eleitorado, fez um movimento de oscilação na direção da candidatura de oposição. Das candidaturas de oposição no primeiro turno e agora em direção ao Aécio, que é a única candidata de oposição disputando esse segundo turno. É neste miolo da sociedade brasileira que vai se decidir a eleição. Porque aí é onde há uma maior divisão dos terrenos de votos e onde está o maior número de pessoas, o maior número de eleitores. A gente tem aí um grupo ainda de indecisos, né? Ibope e Datafolha, que são os institutos aí que têm feito pesquisas de forma mais recorrente, colocam ali 5%, 6%, 7%, fica oscilando nisso aí, né? Às vezes chega até 9%. Quer dizer, numa eleição em que a disputa é voto a voto, se os institutos, repito, estiverem corretos, porque no primeiro turno erraram e erraram feio, né? Mas levante-se do pressuposto, partindo do pressuposto aí que eles estão corretos, a gente vai dizer que os indecisos vão decidir o processo eleitoral. Sem dúvida. Esse indeciso, a gente pode traçar um perfil dele ou esse ainda está com um perfil indefinido? Não, eu acho que tem um perfil, as pesquisas mostram isso. E acho que as pesquisas são a melhor fonte de informação, elas não são perfeitas. Né? É o que temos. Né? E no primeiro turno, vamos ser justos com relação às pesquisas. Elas identificaram o movimento dos eleitores em direção a Aécio. O que elas não conseguiram dimensionar foi o tamanho da onda. Porque a onda se formou e arrebentou muito rapidamente, foi um movimento muito brusco. E isso foi difícil para as pesquisas captarem. Voltando às pesquisas, o que as pesquisas agora do segundo turno apontam é que este eleitor é basicamente um eleitor de renda média baixa, mulheres, numa faixa de idade por volta dos seus 40 anos. Então, do ponto de vista das campanhas,
É a mensagem dirigida a este eleitorado que pode fazer a diferença grande. Do ponto de vista geográfico no país, há uma batalha essencial, crucial, que é a batalha por Minas Gerais. É até curioso virou a capital do Brasil. Virou a capital do Brasil. É até não curioso Brasília, você observar não, nos debates, parece uma disputa para ver quem é que vai ser governador de Minas Gerais. Né? Qual é a razão disso? A razão é de que Minas, São Paulo e o Sul vão dar uma votação muito grande ao Aécio. O Nordeste dará uma votação muito grande a Dilma. Né? É em Minas em que o jogo está mais equilibrado, e Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, depois de São Paulo. E virou também uma questão de honra para os dois, né? Virou uma questão de honra. Os dois são mineiros. E para o Aécio virou uma questão de honra pelo seguinte, olha, eu fui eleito no primeiro turno, fui reeleito, saí com a maior aprovação, como assim que eu perdi o governo de Minas para uma turma do PT? E para Dilma Rousseff, a gente colocou lá um aliado, né? Na minha terra natal. Exato. Eu não quero perder isso aí não. E claro, virou um calcanhar de Aquiles para o candidato do PSDB, que a candidata do PT tem conseguido explorar até bem aí no processo, a ponto de ontem, né, no debate dessa semana, o Aécio dizer, olha, a senhora quer disputar o governo de Minas? Como é que é, né? A eleição é para a presidência da República, né? E ela respondeu, mas seria uma honra, né? Seria uma honra até disputar a prefeitura de Belo Horizonte. Daqui 2 anos, candidata, daqui 2 anos é possível disputar até a prefeitura. Brincou, é uma possibilidade, já que a senhora vai estar desempregada a partir de 1º de janeiro e tal. E de fato, Minas virou o centro do Brasil. Né? Agora, Sérgio, a gente está conversando agora com muito bom humor. Mas não é o que a gente tem visto nas campanhas, entre os eleitores. É uma política do ódio, né? Assim, se a gente for tirar, né, a imagem ali online e transferir, né, fazer uma transferência, a sensação que me dá é que tem um eleitor querendo matar o outro. Se você não votar no meu candidato, né, eu vou para cima de você com unhas e dentes. Quer dizer, que momento de ódio é esse que a gente está vivendo? Eu acho que vale a pena fazer uma diferenciação. Quer dizer, você tem um eleitor mais engajado, que participa das redes sociais e tal, e esse é um eleitor que está enraivecido, né, de parte a parte. Tem uma polarização muito grande. Quando você olha o grosso do eleitorado, as pessoas têm mais ocupação, precisam ganhar a sua vida e têm uma atitude mais pragmática diante da vida do que essa atitude raivosa de polarização ideológica. Aliás, é muito curioso, porque tem um certo... Não estou querendo dizer que a situação é igual, né? É importante fazer essa ressalva. Mas quando a gente olha no período anterior ao golpe de 64, houve uma imensa polarização entre as forças políticas. Muito maior do que a que hoje existe. Quando você compara aquela polarização que havia e que resultou no golpe de Estado com a distribuição das opiniões no grosso da população, é como se existissem 2 universos em paralelo. Porque o eleitor comum, ele não tem essa atitude hiperideologizada e de hostilidade em relação aos adversários. Em outras palavras, o mundo real não é igual ao mundo virtual. O mundo virtual é um mundo de hostilidade enormemente polarizado, e isto se reflete nas campanhas. A pergunta que eu tenho, eu não tenho propriamente a resposta, é se esta é a melhor forma de você falar com o eleitor indeciso. Né? Porque fica um bombardeio de parte a parte. Eu tenho a impressão que esses bombardeios acabam se neutralizando. Né? E a mensagem para o eleitor indefinida acaba... Ele, eleitor indefinido, acaba ficando sem os elementos para tomar uma decisão. Mas eu quero dar alguns exemplos aqui, né? A gente conversava aqui fora do ar das mensagens agressivas que aparecem na internet, né? Gente dizendo, olha, o PSDB quer o genocídio dos pobres, né? Gente do PT dizendo, olha, ao contrário, né? O pessoal do PT dizendo, o PSDB quer o genocídio dos pobres. E o pessoal do PSDB dizendo, não, esses mais raivosos da internet, né? O PSDB está contra a turma do Nordeste. Quer dizer,
Ninguém disse isso. Quer dizer... Não, isso você vai criando uma... Isso é o risco da política. O maior risco da política é o delírio. Né? É uma hipnose. É uma hipnose coletiva nas redes. Você vai criando mitos, você vai criando uma realidade fantasiosa, você vai acreditando que aquela realidade fantasiosa é realidade de fato, você passa a agir de acordo com aquela realidade que você criou e às vezes você produz efeitos reais na política. E em geral, eu diria 100% das vezes, quando se dá essa espécie de hipnose, os efeitos são muito negativos. Né? Jogar brasileiro contra brasileiro não pode ser uma coisa boa, Você vai dividindo o país e você vai transformando a política num espaço da manipulação da informação. E aí, convenhamos, o PT tem uma grande parte de responsabilidade nesse processo, porque foi uma escolha deliberada do PT fazer esta política do nós contra eles. Quer dizer, a política do ódio estimulada. Eu acho que o ódio já é um acréscimo a essa política, mas o que está na base dessa política é a ideia de que é um jogo de nós contra eles, em que nós temos o monopólio da representação do povo brasileiro e os outros são expressão de uma pequena elite exploradora do povo brasileiro. Isto é a expressão da realidade do país, é evidente que não é a expressão da realidade do país, e os votos estão aí mostrando isso. Que diabo de elite é essa que tem metade dos votos do país? É uma contradição em termos. Mais da metade, somando Aécio e Marina. Ou mais da metade. Agora, o fato é que essas pessoas enraivecidas, elas de fato acreditam genuinamente, isso é o que é mais preocupante, genuinamente que eles estão enfrentando do outro lado uma pequena elite de pessoas maquiavélicos, dispostos a fazer o que seja necessário para impor o sofrimento ao povo brasileiro, a ponto de a gente encontrar na internet afirmações como essas, que o PSDB é a favor do genocídio dos pobres, que é uma expressão de uma mente delirante. Isso é um caso de tratamento psiquiátrico, não é um problema político, é um problema psiquiátrico. Né? Fosse um caso só individual, você diria, bom, é bom tratar desta pessoa, ela merece tratamento. Quando isso começa a ficar mais generalizado, aí você tem um problema político. A gente falando aqui de PT e PSDB, né, sempre há aquela coisa de, olha, o PSDB... para essa turma mais raivosa, é extrema-direita, são fascistas. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Social-democrata. Aliás, né, se houvesse um apoiamento para uma política social-democrata na Alemanha, Hitler não teria ascendido ao poder. Né? Quer dizer, isso é claro, colocar um demônio no poder... porque eu colocava o dedo na política social-democrata. Não pode, não pode, não pode. Quer dizer, é uma coisa de maluco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ficou descolado. É curioso isso. O Brasil não tem um partido de direita. Né? O PSDB é um partido de centro. Sim. Com uma origem mais à esquerda. Mais à esquerda. Ele se aproximou mais do centro na dinâmica política, na disputa. Por quê? Porque o PT ocupou mais o lado esquerdo do espectro político e do lado direito é um vazio. Né? O Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico e grande historiador, dizia que no Brasil não tem uma direita, no Brasil tem o atraso. Né? E o PT e o PSDB são os partidos que representaram ao longo do processo de democratização do Brasil nos últimos 20 anos, os setores mais modernos da sociedade. E esses setores vão do centro para a esquerda. Né? É tática eleitoral do PT empurrar o PSDB mais para a direita. Não, o PSDB não é isto. Né? Você toma a plataforma do partido, o perfil das suas lideranças, a trajetória das suas lideranças, e em qualquer outro país do mundo, no Chile, para ficar aqui na América Latina, onde há um partido de direita, o PSDB seria considerado um partido de centro-esquerda. Né? E o PT é um partido também de centro-esquerda, mas um pouco mais à esquerda, com outras características. A falta de um partido de direita no Brasil permite que o PT faça esse jogo maroto de tentar empurrar o PSDB para a direita. Começou a deixar de funcionar esse tipo de estratégia.
porque é duro você aceitar a tese de que o PT continua a ser um partido de esquerda. Não, isso é para quem desconhece absolutamente o caminho da política e a política, né? Não tem nada mais de um partido de esquerda. Duas coisas me chamaram a atenção, a gente vai aqui por partes. Primeiro, a frase que você disse, nós temos aí, de fato, um eleitorado dividido, um país dividido, e essa questão também do PT e PSDB. Então, eu vou começar da polarização. A gente tem a retomada da polarização, isso aconteceu aí, né, no final do primeiro turno, o segundo turno começou de novo com PT e PSDB disputando o poder. A terceira via que se ensaiou foi Marina Silva. Cresceu, cresceu, cresceu e murchou. Né? Veio como uma ventania e virou um vento, ou veio como um tufão e virou um vento. Né? É difícil, no Brasil a gente não consegue ter essa terceira via, por que não se cria a terceira via aqui no Brasil? Eu acho que esse fenômeno que você descreveu, do tufão que virou ventania, ele pode ser explicado com uma frase, quer dizer, partidos políticos importam. E isto não é um mal da democracia. Isto, na verdade, é uma forma pela qual a democracia funciona. Ela precisa de partidos organizados, reconhecidos pelo eleitorado, que orientam o voto do eleitorado. O eleitorado é capaz de entender o que aqueles partidos significam, a contraposição que existe entre aqueles partidos, em que plataforma ele está votando ao votar num ou no outro. O PSDB e o PT têm esta qualidade. Você sabe do que se trata. Né? Isso está estruturado, isso tem uma longa história, isso não se criou da noite para o dia, isso se criou ao longo dos últimos 30 anos, né? E se cristalizou. A Marina entrou na disputa eleitoral, aliás, entrou de uma maneira literalmente acidental. Quer dizer, foi a tragédia do Eduardo Campos que jogou a Marina na disputa eleitoral. A Marina não tinha essa estrutura partidária, mas não é apenas a estrutura. Ela não tinha a capacidade de interagir com o eleitorado em bases claras para o eleitorado. Ela foi desconstruída pelo PT, de um lado porque o PT usou de todas as armas, algumas injustificáveis, para desconstruí-la. Mas o fato é que ela tinha uma identidade que não era clara para o eleitor. E o PSDB e o PT têm esta identidade clara. Eu não acho que isso seja ruim para a política brasileira. Eu acho que uma polarização entre duas agendas que não são antagônicas, tal como as pessoas às vezes imaginam e a gente fica com a impressão de que são ao ver a internet. As agendas não Mas são diferentes. Os posicionamentos é que Mas são antagônicos, diferentes, né? são diferentes. Os posicionamentos são absolutamente antagônicos e as agendas são diferentes. Tem muita interseção entre os dois partidos, né? Mas tem diferença. E a democracia se faz com base nas diferenças. E diferenças que sejam claras para o eleitorado. Essa polaridade tem esse mérito, ela explicita divergências que existem reais na sociedade brasileira. Então, eu acho que PSDB e PT, longe de fazerem mal à democracia brasileira, fazem bem à democracia brasileira. Isto não impede que surja uma terceira via. Mas para surgir uma terceira via, precisa agir com competência e deixar claros quais são os seus propósitos e qual é a sua agenda. Bom, eu abri essa entrevista falando aqui do país dividido, né? Você também acabou de citar aí há pouco essa frase. A gente, independente de quem ganha essa eleição, porque o jogo não está decidido, a gente vai ter aí um baita desafio para o próximo presidente. Ontem ainda eu fazia aqui uma análise dizendo que um estadista é que conseguiria vencer esse desafio. Você concorda com isso? Esse é o grande desafio do presidente? Não, concordo inteiramente. Acho que nós vamos viver momentos difíceis no ano que vem. Momentos que vão exigir grande talento do próximo presidente da República. Talento de gestão e talento de capacidade de promover a convergência política no país. Por que isso? Porque, de fato, o país está dividido. Os ânimos se exacerbaram. Nós temos um leão dormindo debaixo da nossa cama, que é o escândalo da Petrobras. Nós vimos a ponta do iceberg. Isso vai estourar... O rabinho do leão, né? Nós vimos o rabinho do leão, para me manter na metáfora do leão, exatamente. Nós vimos o rabinho do leão. O leão vai tirar a cara para fora. Isto vai ser um terremoto na política, no centro da política brasileira.
as bases de apoio da presidente Dilma serão inevitavelmente atingidas por esse escândalo, em maior ou menor grau, eu desconfio que em grande grau. Né? Soma-se a isso uma situação internacional muito mais difícil do que a situação vivida pelo país na passagem de 2010 para 2011. Fragilidades da economia brasileira. Então, quando você soma esse conjunto de fatores econômicos e políticos, a conclusão é uma só. Você vai, como você dizer, você vai precisar de um presidente da República ou uma presidente da República com grande talento de gestão e de política. E eu acho que essa é a maior dúvida que eu tenho em relação à presidente Dilma. É porque, claramente, pelo histórico da presidente até aqui, a não ser que amanhã, sei lá, mude a chave, mude todo o pensamento, mas pelo histórico até aqui, a presidente não tem essa capacidade de articulação, de união. Não muda. Né? É muito não complexo. muda. Quer dizer, eu acho que a presidente Dilma, do ponto de vista pessoal, ela tem algumas características que ficaram claras ao longo dessa convivência que tivemos com ela nos últimos 4 anos. Ela é uma pessoa pessoalmente íntegra. Quer dizer, ela é uma pessoa cujo ela traga mal a corrupção no Estado. Né? Os instintos dela são de varrer o que tem de sujeira no Estado brasileiro. Ela não consegue fazer isso. Né? Ela está amarrada, ela não tem força política para fazer isso. A outra característica dela é o fato de que ela tem uma enorme dificuldade de fazer política. Ela tem a característica de uma pessoa que prefere círculos mais restritos de pessoas, tem enorme, em geral, desconfiança do interlocutor, então prefere ficar apenas com os seus próximos. E isto, evidentemente, é um problema para você governar o Brasil. Porque o Brasil é um país complexo, diferenciado, com muitas forças políticas, em que o Congresso tem um grande peso. Né? Tem gente que gosta do Fernando Henrique, tem gente que gosta do Lula. São os dois personagens que provocam amor e ódio no Brasil nos últimos 20 anos. Eles têm uma coisa em comum. São duas lideranças políticas com capacidade de organizar o jogo político, de fazer o jogo político. Né? A Dilma não tem esta habilidade. Ela é uma pessoa de convicções, ideias claras, a meu ver, às vezes equivocadas, mas são ideias claras, pessoalmente íntegra e desprovida deste talento político. Eu diria, até mesmo que do ponto de vista pessoal, ela me dá a impressão de ser uma pessoa que gosta mais do círculo pequeno de pessoas. As grandes lideranças são pessoas que... De multidões, são né? pessoas de grandes grupos, que transitam, têm muitos amigos, têm muitos aliados, pessoas de gênero diferente, de estilo diferente, de índole diferente, e que sabem extrair o melhor de cada uma dessas pessoas. Né? São grandes sedutores, são grandes manipuladores, ela não tem essas características. O Aécio tem. Né? Então, acho que esse é um atributo, e o Aécio tem esta... Isso ficou comprovado em Minas. No primeiro dia do segundo turno, quando ele começou a costurar alianças assim... Ele traz todo mundo, traz todo mundo. O estilo de gestão dele também não é um estilo do sujeito que fica controlando os detalhes da gestão e se metendo em todas as áreas do governo. É um sujeito que sabe delegar, sabe escolher e faz a regência política da orquestra. A meu ver, é um perfil que condiz mais com as necessidades que o país passa a ter em janeiro de 2015, nos próximos 4 anos. Agora, que risco a gente corre de não ter uma política eficiente para fazer esse Brasil dividido se reunir? Olha, tem 2 riscos. Tem um risco do lado da economia, de gestão da economia. A Dilma perdeu a confiança... não é só do mercado financeiro, é do setor real da economia. Então, a Dilma eleita terá uma enorme dificuldade de destravar o investimento no Brasil. Não destravando o investimento, nós vamos continuar com crescimento baixo e inflação incomodamente alta. Patinando, isto vai corroer, isso vai logo bater no mercado de trabalho, vai aumentar o desemprego. E isto vai
corroer a base de apoio dela na sociedade. Então ela já inicia o seu governo com uma presidente fraca. Vamos acrescentar a esse cenário um desdobramento do escândalo da Petrobras que possa ferir de morte uma parte importante da base de sustentação política dela. Então, o meu receio é que nos próximos 4 anos, e mais para o começo do mandato do que para a segunda metade do mandato, nós estejamos numa situação do Brasil em que o país está em crise econômica com um governo particularmente enfraquecido para enfrentar este problema. Não é uma boa combinação. Tem remédio para esse veneno, né, da política do ódio? O PSDB é dos ricos, o PT é para os pobres? Tem. Um dos melhores remédios, primeiro eu acho que um dos melhores remédios eu acho que é o humor. Né? Eu acho que falta um pouco de humor. As pessoas, o lado melhor do humor é quando as pessoas começam a relativizar. O humor faz com que você relativize as suas opiniões e passe a relativizar a você mesmo. O humor que eu mais gosto é o humor quase que da autodepreciação, de dizer, eu reconheço os meus defeitos. O que me incomoda no PT é este cacuete, essa obsessão de dizer os defeitos estão todos do outro lado, nós temos todas as virtudes. Então, se você vai dizer qual é o melhor veneno contra isso, é o humor. Precisa distender os ânimos do país. Ser menos chato, né? Ser menos chato. Não é borrar as diferenças. Não é dizer, tem todo mundo que pensar igual. Pensar igual, como já dizia o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. A democracia precisa de confronto, precisa de diferenças. Agora, dentro de determinados limites da razoabilidade. Né? Evidente que o PT não é uma organização criminosa, né? Como muitas vezes a direita trata o PT. O PT é uma organização partidária legítima, eu acho que é parte indispensável da democracia brasileira. No frigir dos ovos, olhando a história do Brasil nos últimos 30 anos, eu acho que o PT tem mais crédito do que débito com a democracia brasileira. O PSDB, igualmente, aí digamos, o balanço de débitos e créditos fica a critério de cada um fazer. Assim como o PT não é uma organização criminosa, o PSDB não é uma organização genocida de pobres. Quando a gente começa a pensar nesses termos, há algo de muito errado no debate político brasileiro. A gente não pode deixar prosperar esse tipo de clima que é delirante, não tem outra palavra. E quando a gente está delirando, a gente comete equívocos às vezes irremediáveis. Para a gente fechar, o que a gente mais escuta nas entrevistas e nos debates, em especial da presidente candidata Dilma Rousseff, mas Aécio Neves também não está livre da afirmação, eu fiz, eu construí, no meu governo, eu fiz milhões de casas, eu fiz o tal programa, eu paguei, eu contratei, eu demiti. Quer dizer, é a política do eu. Cadê o Estado nisso? Não serve para nada mais? É uma ideia infantil, infantilizadora, que não condiz com a maturidade que o Brasil acho que tem e deseja ter, e que reduz a política à metáfora da família, que é a ideia de que tem um pai ou uma mãe, né, que tem o comando e tem o poder de decidir o destino dos seus filhos que são menores de idade. Né? O PT abusa mais disso, verdade seja dito. Começou na verdade, abusa e assume, né, como a Dilma foi batizada de mãe do PAC pelo Lula, né, mãe do Minha Casa Minha Vida. Isso. Quer dizer, exatamente. É a grande matriarca assim e o cidadão fica ali, assim, só dá o dinheirinho e fica dizendo sim, senhora. Assim como o Lula, antes de nomear a Dilma mãe do PAC, ele muitas vezes utilizou essa mensagem. Eu sou como um pai de família que tem que cuidar de todos os filhos, mas eu vou dar atenção especial aos filhos menores, referindo-se aos mais pobres da sociedade. Então essa metáfora que equipara a política à família e que é muito infantilizadora, ela foi uma metáfora à qual o PT e o presidente Lula recorreram desde o início do primeiro mandato. E é muito ruim, né, É muito ruim e o Brasil hoje em dia tem... está numa situação, avançou para uma situação em que as pessoas têm consciência de que elas são pagadoras de impostos e que elas são cidadãos. Cidadãos têm direitos, né? E cidadãos têm direitos e são contribuintes que oferecem recursos para que o Estado devolva à sociedade, na forma de bens e serviços,
a contrapartida daquele recurso que você integrou. Isso é uma relação madura entre duas partes, que não cabe na metáfora pai e mãe, né? Então, nem cabe nesta ideia de que eu faço, eu crio, eu construo, né? Vamos parar de usar o eu, vamos usar o nós. Né? Porque senão a gente pode falar eu pago, eu pago, eu pago e eu pago, porque é o cidadão que está pagando a conta. Exatamente. Né? A sensação que dá é que a gente está só recebendo benefício e tudo bem, que maravilha, né? Mas compulsoriamente sai do nosso bolso. Eu dei, eu entreguei. Ninguém deu. Houve conquistas na sociedade brasileira. Né? E são políticas que são políticas do Estado brasileiro, amparadas na Constituição Brasileira de 88. Não é uma espécie de favor que é feito pelos governantes aos cidadãos brasileiros. Está na hora de virar essa página. Muito bem. Conversei aqui com Sérgio Fausto, ele é cientista político, é superintendente executivo do IFHC e a gente começou falando da divisão do Brasil, fomos aí para essa coisa do ódio, PT e PSDB e terminamos falando dessa coisa da política do matriarca e do patriarca. Sérgio Fausto, adorei a conversa, espero que você volte logo e vamos torcer aí para este dia 26 de outubro, o dia mais importante do Brasil nos últimos 4 anos. Vai ser uma longa semana final. Obrigada, Sérgio Fausto. Obrigada pela companhia de todos. A programação em TVja, tvdeveja.com não para. A gente se vê já já. Tchau.